Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Cristec e no vídeo de hoje nós vamos estar adicionando uma nova funcionalidade à nossa aplicação de sistema de empréstimos de livros. Para quem acompanha aí, já está acompanhando essa série de vídeos, sabe que nós já temos 3 vídeos postados, onde nós desenvolvemos do zero essa aplicação aqui de empréstimos, utilizando o ASP.NET Core MVC. Então se você quer aprender a criar um CRUD completo utilizando o ASP.NET Core MVC, recomendo que assista toda a série de vídeos desde o início, todos os 3 vídeos anteriores, onde nós ensinamos tanto o CRUD como a criar toda a tela, conseguir colocar aqui um template aqui no nosso projeto. Colocamos aqui esses filtros, onde a gente consegue estar filtrando aqui por nome do recebedor, por data de empréstimos e assim por diante. Então a gente criou um projeto bem completo, com a possibilidade aqui de todas as funcionalidades do CRUD, de cadastrar, editar, excluir, de visualizar em tela aqui a nossa tabela e assim por diante. Então, quer ter o conhecimento mais completo do sistema como um todo, recomendo assistir todos os 3 vídeos anteriores e depois assistir esse daqui, onde nós vamos criar uma nova funcionalidade. Que funcionalidade é essa? Como vocês podem ver em tela, além do nosso botão de cadastrar, que foi aonde nós tínhamos até o último vídeo, né, que era basicamente essa tela aqui completa e só o botão de cadastrar aqui na parte de cima, agora nós temos o botão de exportar. E é essa funcionalidade que nós vamos criar aqui e agora, perfeito? O que esse botão faz? Ao clicar em exportar, basicamente vai ser baixado automaticamente no seu computador uma planilha em Excel. Ao abrir essa planilha em Excel, você vai verificar que nós vamos ter basicamente a nossa tabela exportada aqui nesse arquivo. Então todos os dados que nós temos aqui na nossa tabela, visualmente ali no nosso site, vai ser exportada por um arquivo em Excel. É uma funcionalidade muito bacana de estar sendo desenvolvida, porque em qualquer projeto, na grande maioria dos projetos que você for desenvolver, seja para um cliente, seja no seu trabalho, seja um projeto pessoal, muito provavelmente o cliente vai solicitar a possibilidade de estar exportando os dados de alguma tabela para o Excel, seja para mensurar melhor as informações e assim por diante. Então é uma funcionalidade que muitos sistemas possuem e provavelmente o seu sistema vai ser diferenciado se possuir também. Então é basicamente isso que nós vamos estar fazendo no vídeo de hoje. Se por um acaso você não assistiu a série dos 3 últimos vídeos, né, para criar essa aplicação do zero, que é da onde nós vamos partir no vídeo de hoje, e também não tem interesse, porque já sabe como criar o CRUD com MVC e já tem um projeto pessoal e o seu interesse é basicamente em aprender a criar o botão de exportar para incluir nesse seu projeto ou em alguma outra funcionalidade que você esteja fazendo em um projeto à parte, não tem problema nenhum, porque nós vamos ter disponível aqui para vocês, no nosso GitHub, o repositório desse projeto aqui. Então, se você não desenvolveu com as 3 últimas aulas, você pode estar realizando um clone desse projeto e a partir desse clone, você basicamente assiste a aula de hoje e desenvolve aqui o botão de exportar e logo depois de desenvolver esse botão, você pode estar aplicando daí adaptando, né, o que for necessário e aplicando na sua aplicação pessoal, no seu projeto pessoal, seja lá onde você precisa dessa funcionalidade. Perfeito? Então, para criar o clone, só queria mostrar aqui para vocês primeiramente o seguinte: quando vocês abrirem o repositório, que o link vai estar na descrição, vocês vão visualizar 2 branches. A gente tem a branch main e tem a branch exportar Excel. A branch que você vai estar clonando é a branch main, que é a branch em que ainda a funcionalidade não está desenvolvida. Então essa branch aqui está exatamente igual ao final do último vídeo dessa série, tá? Então, não tem a funcionalidade do exportar Excel desenvolvida aqui dentro dessa branch. Então, você vai clonar essa daqui e vai desenvolver essa funcionalidade junto comigo. A outra branch, que é de exportar Excel, é a branch em que essa funcionalidade já está desenvolvida. Então, se por um acaso você for acompanhando aqui o vídeo comigo, desenvolvendo o exportar Excel aqui junto comigo e visualizar algum problema aí no seu código e não conseguir identificar no vídeo, você pode vir aqui, abrir a branch de exportar Excel, buscar os arquivos que você modificou e se certificar de que realmente o código está ok ou não, para visualizar qual o erro que você pode ter feito aí no seu projeto. Perfeito? Mas em questões de clone, vocês vão clonar a main para estar conseguindo desenvolver do zero aqui junto comigo. Então, para clonar é bem simples, vocês vão selecionar a branch main, vão vir em code, vão selecionar esse código aqui, vão copiar esse código aqui, vão abrir o Visual Studio de vocês, tendo esse código aqui copiado. Vamos abrir o Visual Studio
Eu estou usando essa IDE, certo? Então, se você estiver usando alguma outra, você realiza o mesmo processo em alguma outra. Claro que daí a interface vai ser diferente para realizar o clone, mas é basicamente a mesma lógica. Então, abrindo aqui o Visual Studio de vocês vão vir em clonar um repositório, vão colar o código que vocês copiaram aqui desse code. Então, esse link aqui que vocês copiaram, vocês colam aqui. No meu caso, eu preciso modificar o nome, mas se eu colocasse um 1 aqui, por exemplo, já mudaria o nome e já conseguiria estar realizando o clone. No meu caso, isso acontece porque eu já clonei o projeto. E como eu já clonei com esse nome aqui, eu não posso clonar 2 vezes com o mesmo nome. Então, daí eu teria que criar um nome diferente. Mas no caso de vocês, provavelmente esse nome aqui já dê certo. E vocês vão vir aqui em clone. O projeto vai ser clonado. Então, perfeito, o código de vocês já vai estar clonado, já vai estar basicamente com todas as informações aqui da nossa aplicação, porém vocês ainda não vão estar prontos para rodar a aplicação. Por quê? No meu caso, eu posso simplesmente chegar aqui e rodar, porque eu já desenvolvi o projeto, então eu já tenho a minha base de dados criada, já foi criada com o Entity Framework nos últimos vídeos. Aqui no nosso App Settings, a minha Connection String já está vinculada com o meu Local Storage e o meu servidor de banco de dados. Porém, o seu provavelmente não esteja, porque se você está clonando, muito provavelmente você não tem o projeto criado de nenhuma forma. Então, também não tem a base de dados criada. Mas isso não é um problema muito difícil de estar sendo solucionado. Primeira coisa que você vai precisar fazer é abrir a sua App Settings. Aqui no seu SQL Server, ao clicar nessa tomadinha aqui, você consegue o nome do seu server name. Então, você vai copiar o nome do seu server name e vai colar aqui no server. O meu é o mesmo, porque já era o meu servidor, mas o de vocês provavelmente vai ser alterado. Então, você coloca aqui o nome do seu servidor do SQL Server. Após isso, já vai ter aqui o database, já vai ter o Trust Connection True, que são as outras questões que você precisa aqui na sua Connection String. No meu caso, esse empréstimos base é basicamente o nome em que foi criado o meu database, empréstimos base. Se você quer criar com um nome diferente, você pode alterar esse nome aqui sem problemas nenhum e basicamente vai refletir no nome do database que vai ser criado aqui no seu SQL Server. Perfeito. Porém, não é apenas isso que precisa ser feito, porque você precisa rodar um script, criar aqui uma migration, rodar uma migration aqui no seu código, para que esse database seja criado e, consequentemente, a tabela de empréstimos seja criada também. Um breve resumo de como isso funciona. Aqui no nosso código, criado também e esmiuçado nas aulas anteriores, nós temos o nosso Application DB Context. Esse Application DB Context nós criamos por conta do Entity Framework. Nós utilizamos o Entity Framework nas aulas anteriores para criar o nosso database, para criar a nossa tabela. Então, ele basicamente já está criado aqui para vocês. E já está falando que ele vai criar uma tabela. Quando a migration for rodada, essa tabela vai se chamar empréstimos e ela vai usar como base na sua estrutura a empréstimos model. A empréstimos model, vamos ver o que é aqui dentro das nossas models, é basicamente essa classe aqui, onde a gente tem o ID, o recebedor, fornecedor, o livro emprestado e a data de empréstimo. E se vocês verificarem no banco, é basicamente as colunas da tabela que vão ser criadas. Então, é basicamente o layout da nossa tabela. Então, é basicamente isso. O Application DB Context vai criar uma tabela com o nome de empréstimos, que é o nome da tabela que foi criada, empréstimos, como vocês podem ver aqui. E ela vai ter essas configurações. Então, ela vai ter essas colunas aqui, que é basicamente o que foi criado. Vai ter um ID, vai ter aqui o nome do recebedor, o nome do recebedor, o fornecedor, o livro emprestado e a data de empréstimo. Perfeito. Então, já está tudo criado aqui a base. Então, você já entendeu da onde que tudo está saindo. Agora, como fazer para que essa criação ocorra? Vocês vão vir aqui em Ferramentas, Tools, vão vir aqui em NuGet Package e Package Manager Console. Vai abrir aqui o console do Package Manager. Deixa eu dar um clear aqui, que vai abrir aqui em branco para vocês. E vocês vão basicamente rodar a migration, add migration, e daí vocês dão um nome para sua migration. No caso aqui pode ser criando, pode ser iniciando, por exemplo, e dá um Enter. Vai esperar todo esse processo aqui rodar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Dei um zoom aqui só para vocês verem melhor. Então, basicamente, coloquei um Add Migration, coloquei um nome, entre aspas, de iniciando, ele criou uma migração aqui de iniciando, e é basicamente isso.
No meu código, percebam que ele não escreveu nada. Ele não escreveu nada porque, na realidade, eu não fiz nenhuma modificação, porque eu já fiz uma migração antes. Então, ele já entende que a criação daquela tabela já aconteceu. Mas, para vocês, vai aparecer um código parecido com esse. Deixa eu abrir aqui. Aqui, parecido com esse, em que ele vai criar, basicamente, a tabela de empréstimos com essas colunas. Ele só está te mostrando quais são as modificações que ele vai fazer, para você se certificar de que está tudo certo. Conferiu, está tudo certo, é isso mesmo? Aqui no Package Manager Console, você vai dar um Update Database. Dando um Update Database, aí sim, ele vai pegar todo esse código aqui que ele criou e vai efetivamente criá-lo no seu banco de dados. Então, daí sim, você vai poder entrar no seu SQL Server e ver que o Empréstimos Base está criado com a sua tabela empréstimos. Porém, no seu caso, se você der um Select nessa tabela, não vai ter registro nenhum. Porém, as configurações iniciais já vão ter sido feitas. Realizando então essa configuração inicial, você vai basicamente poder dar um play aqui na sua aplicação e você vai visualizar. Vamos deixar aqui, só rodar a minha aplicação aqui. Deixa eu fechar aqui, dar um play na aplicação. Você vai visualizar exatamente o que eu estou visualizando aqui, que é o projeto anterior, sem a funcionalidade de exportar, que é o que a gente vai criar agora. Então, perfeito. Agora você já está com o seu projeto funcionando, configurações iniciais funcionando, caso você não tenha realizado todos os 3 últimos vídeos. Se você realizou, você já tem isso daqui e é agora que a gente começa, então, a desenvolver o nosso exportar. Perfeito, então. Acho que o zoom aqui tá bom. Deixa eu dar um pouquinho menos de zoom para não ficar muito perto. Acho que aqui sim vocês conseguem visualizar bem. Beleza. Primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu diminuir aqui um pouco as pastas. Percebam que aqui, na nossa view de empréstimos, nós temos apenas o botão de cadastrar novo empréstimo. E o botão que nós precisamos aqui é o botão de exportar, que é o botão que estava lá no nosso projeto finalizado. Então, basicamente, a gente vai vir na nossa view, lá da tela de empréstimos, lá da index. Essa index é basicamente a tela responsável por criar essa tela aqui. Então, ela cria aqui a nossa tabela, ela cria aqui os nossos botões. Essa tela aqui está refletida por esse código. Tanto que, se a gente mudar aqui o empréstimo e colocar vários Os, por exemplo, dar um salvar aqui na aplicação, vamos ver aqui, ele já atualiza. Então, é basicamente essa tela aqui está refletindo, esse código aqui está refletindo essa tela. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo botão, que é o botão de exportar. Para isso, vamos criar aqui uma nova div, sem classe nenhuma nem nada. E dentro dessa div, a gente vai colocar esse botão de cadastrar. E logo em cima, a gente vai colocar um novo botão de cadastrar. Então, a gente colocou 2 botões aqui. Só que o botão de cima, a gente vai mudar algumas características dele. Então, em vez de cadastrar, a gente vai mudar o nome para exportar. Podemos deixar ainda o mesmo ícone. E aqui, a ação a qual ele vai chamar quando ele for clicado, vai ser a ação de exportar. Então, o que acontece? Para vocês que já têm um pouquinho mais de familiaridade aqui com o MVC. Então, a partir do momento que a gente clica nesse botão, ele vai abrir a controller empréstimo e dentro da controller empréstimo ele vai buscar por um método chamado exportar. Se a gente abre a controller empréstimos que já está criado aqui, a gente percebe que a gente não tem nenhum método exportar. Tanto que, se a gente for lá na nossa tela, agora que a gente já criou o botão de exportar, ele já está aparecendo aqui, e nós clicarmos nesse botão, ele basicamente vai nos redirecionar para uma tela de erro, porque esse método não existe. Então, o botão está aparecendo, ele já está mandando para o método exportar, só que esse método não existe na nossa controller. E é esse método que nós vamos criar aqui agora. Então, aqui embaixo, pode ser aqui embaixo de excluir, pode ser no local que você desejar. Eu vou colocar embaixo de excluir antes de começarem os métodos de post, porque esse método ele vai ser o método get. Então, a gente pode colocar aqui um public action result, que é o que ele vai retornar, e o nome do método exportar. Perfeito. Criamos o método aqui. Problema nenhum, vamos fechar aqui esse Ctrl F. Percebam que está dando um errinho, isso porque ele está falando que retorna um action result, mas ele não está retornando nada. Se a gente der um return ok aqui, por exemplo, o erro já desaparece. Então, esse daqui vai ser o método que vai ser responsável pelo seguinte: a partir do momento que a gente clica no botão exportar, vai ser chamado esse método aqui, e esse método vai ser o responsável por realizar o download da nossa planilha. Então, basicamente, realizar o download automático, como nós vimos que acontece, da nossa planilha em Excel com os nossos dados. Porém, ele não vai ser o responsável por alimentar essa tabela. Ele basicamente vai pegar a tabela já pronta e vai exportar, e vai fazer o download ali para nós.
ok? Mas ele não vai ser o responsável por criar cada uma das colunas, criar cada uma das linhas, utilizando os dados que nós temos no nosso banco. Por quê? A gente poderia até criar nesse mesmo método, mas ficaria um método muito grande. Então, para que isso não aconteça, a gente vai criar um novo método. Esse método vai ser do tipo private, porque ele vai ser acessado apenas por esse método aqui, tá? Então a gente não vai precisar acessar ele aqui do nosso HTML nem nada do gênero. Ele vai basicamente ser utilizado aqui dentro do nosso public IActionResult exportar. Ele vai retornar um data table, ou seja, ele vai retornar uma tabela ali. E a gente vai chamar de getDados, porque é ela que vai pegar os dados e vai colocar esses dados dentro da tabela e então aqui. E então vai ser realizado o download pelo método de exportar. Perfeito? Então aqui o data table, a gente pode dar um control ponto em cima e fazer um using system data. Ok, ele já vai fazer o using e ele basicamente vai parar o erro aqui. Só ficou esse erro porque a gente não está retornando nada ainda. Ok. Deixa eu parar aqui a nossa aplicação, que a gente vai mexer bastante aqui no código agora. Deixa eu fechar aqui também para parar e não ficar dando aquele erro a cada modificação que nós fazemos. Perfeito. Antes de desenvolver esse método aqui, a gente precisa instalar um NuGet Package, que é o NuGet, que vai ser responsável por nos auxiliar ali no momento de estar movimentando e mexendo com as nossas planilhas do Excel. Então, eu vou comentar esse método aqui, dar um salvar só para o erro sair, e daí eu vou vir aqui em ferramentas, vou vir aqui em NuGet, e eu vou vir aqui em NuGet também para a gente estar conseguindo baixar esse pacote. O pacote que a gente vai estar baixando é o Closed XML. No caso, eu já estou com ele baixado aqui, mas é esse daqui que você vai baixar, você vai clicar nele aqui, selecionar o projeto e dar um install. Aceita tudo que for necessário aceitar. Eu posso até dar um uninstall aqui, eu vou desinstalar e vou instalar com vocês para que vocês consigam ver todo o processo. Então, clica aqui em Close XML. No caso aqui, eu dei um uninstall, então eu desinstalei ele. Vocês vão clicar aqui, vai estar dessa forma aqui para vocês. Vão selecionar os projetos que você quer instalar, no nosso caso, o Empréstimos Base, que é esse projeto aqui, e vamos dar um install. Vamos dar um OK aqui para que o processo seja seguido corretamente, vamos aceitar. E perfeito, o nosso pacote ele já é para estar instalado. Vamos dar um refresh aqui. E beleza, já está um OKzinho aqui, significa que já instalou o pacote. Agora a gente está pronto para continuar. Então, vamos descomentar aqui esse método e vamos começar a desenvolver. Então, primeira coisa que a gente precisa, a gente já sabe que a gente vai ter que retornar um data table. Para retornar um data table, a gente precisa primeiro criar um data table. Então, a gente vai criar um elemento data table, a gente vai dar o nome de data table mesmo, e ele vai ser um novo data table. Perfeito. Então, se a gente desse um return agora desse data table, o erro ali em cima já pararia, porque a gente está falando que vai retornar um data table e estamos retornando um data table. Mas nesse momento é um data table vazio, ele não tem nada. A gente precisa adicionar, porque nessa tabela a gente precisa ter coluna, a gente precisa ter as linhas com as informações e assim por diante. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui, nesse elemento de data table. Então, nesse data table, se a gente coloca um ponto, a gente tem vários métodos que a gente pode acessar aqui. Vários métodos, várias propriedades. A primeira propriedade que a gente vai acessar vai ser a table name. Então, a gente vai dar um nome para essa tabela. Então, nesse caso, a gente vai colocar o dados empréstimo. Esse vai ser o table name que a gente colocou. Outra função que a gente precisa, já está dando, até o IntelliCode já está nos dizendo aqui, é basicamente adicionar as colunas. Então, na nossa planilha, a gente tem as colunas de recebedor, fornecedor, livro e data de última atualização. A gente tem essas informações basicamente por quê? A gente já sabe quais são essas colunas, basicamente porque a gente já sabe exatamente o que tem no nosso banco. E é esses dados que a gente quer retornar. A gente poderia até retornar o ID, mas no nosso caso não faz muita diferença aqui na nossa tabela, porque a gente quer os nomes apenas. No nosso caso, o ID não seria necessário na tabela, mas você pode adicionar sem problema nenhum. Como que a gente faz isso? A gente basicamente coloca aqui datatable.columns.add. Então vamos adicionar uma nova coluna. Dentro aqui a gente vai colocar duas informações. A gente vai colocar primeiro o nome da coluna, então no nosso caso aqui recebedor, e a segunda informação vai ser o tipo das colunas. Então a gente coloca um type of
E dentro aqui do typeof a gente fala o tipo. No caso aqui, o nosso recebedor é do tipo string. A gente vai fazer isso com todas as outras colônias. Então, columns.add, fornecedor, nesse caso, typeof também do tipo string. Ou seja, é um tipo texto que tem nesse campo aqui, nessa coluna. E o nosso datatable.columns.add, nós temos o nosso livro, que é o nome do nosso livro, que também, vamos colocar aqui, typeof string. Perfeito. E depois nós temos o datatable.columns.add. Percebam que aqui na nossa tabela, ele está como data de última atualização. Porém, na realidade, não é a data da última atualização. Se nós viermos aqui no nosso empréstimos module, a gente percebe que aquela data é a data do empréstimo. Então, não é a data da última atualização. Então, é a data em que o empréstimo foi realizado. Então, independente se eu edito o empréstimo, no sentido mudo o nome do recebedor, aquele empréstimo específico foi realizado sempre naquela data. Então, é uma data que não modifica. É sempre a data do empréstimo. Então, a gente vai mudar, vai colocar aqui o nome data empréstimo. E o typeof dela, a gente mesmo visualizando aqui no nosso empréstimos module. As anteriores eram string, 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 porém a data empréstimo é um datetime, então é do tipo date. Então aqui, o typeof, a gente coloca datetime. Perfeito, então a gente já criou nossas colunas. Então, retornando essa tabela, a gente já sabe, esse data table aqui, a gente já sabe que a tabela tem o nome de dados empréstimos e tem 4 colunas, recebedor, fornecedor, livro e data empréstimo. Perfeito. Porém, as linhas? A gente precisa das linhas. Para criar as linhas, a gente precisa dos dados, porque em cada linha nós temos um dado específico de uma informação que nós temos no banco. Então, a gente precisa primeiro pegar esses dados. A gente pode colocar aqui, criar uma variável do tipo dados, e essa variável do tipo dados vai lá no nosso banco, underline db, ponto empréstimos na nossa tabela, e vai pegar um toList. Então, ele vai pegar todos os dados que tem no nosso banco, basicamente como se ele estivesse fazendo esse select aqui. Fez o select de todos os dados que estão no banco, transformou todos esses dados que saíram daqui em uma lista e vai colocar dentro dessa variável aqui. O que é esse underline db? Para você que às vezes não está lembrando. Se a gente busca o underline db, a gente sobe aqui, a gente percebe que aqui no nosso construtor é basicamente a injeção de dependência que está incluindo o nosso application DB context aqui para o nosso construtor. E a gente deu um nome de underline db. Então a gente recebe ele como db. Dentro do nosso controller a gente tem o underline db e o underline db recebe o db. O que é esse db? Se a gente clica aqui no application DB context, o db vai ser essa tabela aqui, ó. Tabela empréstimos que a gente criou. Então, é basicamente uma forma da gente conseguir se comunicar com o banco. Então, a partir do momento que a gente dá um underline db.empréstimos, que é a tabela, é como se a gente estivesse se conectando direto com essa tabela aqui que está no nosso SQL Server, tá bom? E é como a gente conseguiu a possibilidade de, dentro do empréstimos, pegar o select completo, pegar a lista de todos os empréstimos, de todos os registros que nós temos aqui. Perfeito. E agora, a gente pode, basicamente, fazer uma verificação. If esse dados.count, ou seja, a quantidade de registros que tem dentro desses dados, for maior que 0, aí a gente consegue fazer alguma coisa. Por quê? Porque não tem lógica eu criar linhas se eu não tenho nenhum dado no meu banco. Se, por exemplo, essa lista viesse vazia porque eu não tenho nenhum registro cadastrado. Não teria lógica, perfeito? Então, eu primeiro faço uma verificação para saber se esses dados estão ok, se tem pelo menos um registro dentro dele. E depois vamos fazer um for each. Então, para cada registro que tem dentro desses dados, eu vou fazer alguma questão. Então, beleza, criamos o for each. O for each, então, em cada registro de empréstimo que eu tenho aqui dentro, então, por cada empréstimo que eu tenho aqui dentro, a gente coloca aqui uma arrow function, e aqui dentro alguma situação vai ser realizada. Então, percebam que se a gente não tivesse colocado esse if aqui e, por exemplo, dados fosse 0, provavelmente já estouraria um erro aqui nesse for each. Porque ele ia falar, como que eu vou fazer um for each, passar por cada elemento de uma lista vazia? Né? Não tem nada nessa lista, como que eu vou iterar por ela? Tá? Então, é basicamente esses são os erros que a gente está querendo evitar fazendo essas verificações, perfeito? Ok. Então, dados, então para cada item
daquela lista. Cada item vai entrar nessa variável aqui, de acordo com o que ele for passando, e essa variável aqui contém todos os dados daquele registro. Então, basicamente é o seguinte, para vocês entenderem, eu tenho a lista completa. Quando eu faço o for each, dentro dessa variável, ela vai passar por cada uma dessas linhas. Então, cada vez que ele passa por esse for each, ele vai ter o ID específico, o nome do recebedor, fornecedor, livro e data de empréstimo a cada iteragem. Então, a cada volta que ele der. Na próxima volta, ele vai ter a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, de acordo com a quantidade de empréstimos que se tenha. E o que eu vou fazer para cada uma dessas linhas? Muito parecido com o que está aqui em cima. Só que ao invés de columns, é rows, que seriam as linhas. Então, é datatable.rows.add. Então, eu vou adicionar uma nova linha. E essa nova linha, ela vai ter que informações? As informações que tem dentro desse empréstimos. Então, a primeira coluna é recebedor. Então, a primeira linha, ela vai ter primeiro o empréstimos.fornecedor, que é basicamente o dado do fornecedor daquela linha específica. Do recebedor, desculpa. O primeiro dado é o recebedor. Depois a mesma coisa. Depois do recebedor, a próxima informação é o fornecedor. Então, ponto fornecedor. E assim sucessivamente. Empréstimos, ponto livro, emprestado. E depois empréstimo, ponto data empréstimo. Perfeito. Então, aqui a gente já está populando. Já populou o nosso data table. Criamos as colunas e depois, a cada registro que nós temos no banco, a gente foi criando uma linha, incluindo embaixo de cada uma das colunas. Então, se a coluna fornecedor é a primeira, primeiro eu vou colocar na minha linha a informação do fornecedor. E assim por diante. E aqui a gente retorna o nosso data table. Tá pronto, a gente já criou a nossa tabela aqui. E é isso que a gente precisava. O método está pronto. Agora, o método que vai retornar o arquivo baixado, o arquivo XML baixado, é o que a gente vai desenvolver agora. A primeira coisa que a gente precisa é trazer os dados aqui para esse método. Então, a gente precisa dos dados da nossa tabela. A gente precisa da nossa tabela para conseguir baixar ela no arquivo Excel. E é isso que a gente vai precisar aqui. E é por isso que esse método foi criado. Porque daí agora, em vez de, para criar esse var dados, eu precisar colocar todo esse código dentro desse método, eu só preciso chamar o outro método aqui. Então, ele vai chamar esse método aqui e esse método vai retornar um data table. E esse data table vai vir para dentro dos nossos dados. E agora a gente vai proceder a utilizar ele aqui dentro do método exportar. É o que a gente quer. Perfeito. Agora a gente vai dar um using. Vai colocar using aqui. Abre e fecha as chaves. E dentro desse using, a gente vai vai criar um elemento chamado xl workbook. Nós vamos chamar de workbook. Ele vai ser basicamente um novo elemento de XL workbook. Percebam que deu um erro, isso porque a gente não fez a importação ainda do nosso closed.xml.excel, que foi o pacote que nós baixamos lá no NuGet. Então é só dar um Ctrl ponto aqui em cima do erro e o using closed.xml. O erro já some. Por que a gente está usando o using para isso? Basicamente, porque a gente vai usar esse XML Workbook e depois que todo esse bloco de código for executado, a gente quer fechar isso daqui. A gente não quer que essa operação fique realizando, esse objeto permaneça vivo, por assim dizer. Tá? Então, colocando using, a gente está dizendo que é o seguinte, ok, para esse bloco de código, a gente criou esse elemento aqui, mas depois que todas essas operações forem realizadas, esse elemento aqui pode desaparecer, não vai ficar ocupando memória. Perfeito? Basicamente isso que a gente tá falando. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse elemento workbook, que é basicamente agora sim a nossa tabela no Excel. A gente vai falar workbook, é o nosso Excel. A gente vai colocar add worksheet. O que é isso? Percebam que quando a gente abre o Excel, a gente tem esses elementos aqui. Dados empréstimos, a gente pode vir em mais e criar várias tabelinhas aqui. Isso daqui são os worksheets. Então, são as áreas de trabalho que nós temos aqui, tá? As tabelas que a gente tem aqui para trabalhar. No nosso caso, a gente basicamente, esse workbook é o nosso Excel num todo. O que a gente está fazendo é adicionar um worksheet. Então, é como se a gente estivesse vindo aqui e clicando no maisinho. Criamos um worksheet aqui para nós. E daí, beleza. Criamos o worksheet, mas a gente tem que dar um nome para ele. Então, o nome que a gente vai dar vai ser dados empréstimo.
E para comprovar que realmente é um worksheet que nós criamos aqui, que é como se fosse um maisinho, perceba que quando a gente baixou a planilha, foi dados empréstimos que apareceu aqui. Então foi realmente, a gente deu um maisinho e deu um nome aqui, dados empréstimos. Perfeito, foi isso que a gente fez. Só que no caso aqui não deu porque já está sendo usado, mas foi isso que a gente fez, só que através do código. Outra questão, deixa eu mudar esse nome aqui para não parar de dar erro, beleza. Outra questão, a gente precisa falar quais os dados que vão ser utilizados dentro desse worksheet, porque senão ele é criado em branco. Que dados que a gente vai colocar aqui? São os dados que está vindo da nossa data table. Então essa é a data table, esses são os dados, essa é a data table que a gente quer colocar aqui no nosso worksheet. Então a primeira coisa que a gente coloca, a data table, ou seja, as informações, que foi o que veio ali do nosso método, e depois o nome da nossa tabela, da nossa worksheet, que é como eu mostrei ali para vocês. Perfeito. Já temos a nossa worksheet ali montada. Agora a gente vai colocar um novo using aqui dentro mesmo e vamos criar um novo elemento. Só que esse elemento vai ser um memory string, como se fosse um espaço ali na memória. A gente vai colocar um nome de ms. E ele vai ser igual a um new objeto memory string. Perfeito. Mesma questão. A partir do momento que todo esse bloco de código for realizado, esse elemento aqui é evaporado. Vai embora sem ficar na memória. Perfeito? O que a gente vai fazer aqui? É basicamente o seguinte. A gente vai pegar esse workbook e a gente vai dar um save as. Então, basicamente, a gente vai salvar esse workbook que nós temos nesse momento para um arquivo. A gente vai salvar, basicamente. E, basicamente, a gente precisa do arquivo que a gente vai salvar aqui. Que arquivo é esse? É o nosso ms. Que é a nossa memory string. É um espaço na memória que foi criado. Então, a gente vai colocar aqui, nesse espacinho aqui. Então, o nosso workbook a gente vai salvar aqui na memory string. E quando a gente for fazer um return, que é basicamente o que a gente tem que fazer agora, a gente vai retornar um tipo arquivo, que é um tipo arquivo que a gente quer retornar, que é o arquivo em Excel. E o que a gente vai retornar? É o que está dentro do nosso ms, tá? Só que no tipo de array. Pronto, é isso que a gente vai retornar. Esse é o nosso arquivo Excel, esses são os dados que a gente tem ali. Tá? Então, a gente pegou basicamente o nosso workbook, o nosso add worksheet, então o nosso workbook já tem um worksheet com nossos dados, com a nossa tabela, e o nome dele já está colocado. Então, a gente basicamente falou que a gente vai salvar esse workbook dentro dessa memory string. E daí, beleza, nossas informações estão na memory string. Agora, a gente vai transformar essa memory string em um array na hora que for retornar um arquivo, que é quando ele vai fazer o download. Porém, além disso, a gente precisa, além de colocar aqui, os files content, ou seja, o conteúdo do nosso, que a gente está querendo retornar, do nosso file, né, do nosso arquivo, o content type, ou seja, qual vai ser o tipo desse arquivo? A gente não sabe, a gente sabe que é um Excel, mas o nosso código não sabe ainda. Então, aqui a gente vai precisar escrever algumas coisinhas. Então, primeiro, a gente vai colocar aqui application, /vnd.openxml, format. Eu estou digitando porque se eu colar aqui, com certeza vocês vão ficar de cara no sentido, eu vou ter que copiar e ela só copiou e colou. Então, eu estou escrevendo aqui tudo, vocês vão ter que escrever exatamente o que eu estou escrevendo aqui. Então, Office Document, spreadsheet, ml.sheet. Prontinho. Esse daqui que a gente precisa colocar, que é basicamente content type que a gente está colocando. Então, basicamente falando aqui que é uma planilha, né? Então, é basicamente isso que a gente colocou aqui. Então, a gente colocou aqui todas as informações. Então, beleza, colocamos aqui esse content type. Agora, vamos colocar mais uma vírgula, que é mais uma coisa que a gente quer colocar. Nesse caso aqui, o que a gente vai colocar vai ser que o arquivo, quando ele for baixado, ele vai ter o nome de empréstimo, .xls. Percebam que quando a gente baixou o arquivo, acho que vai estar aqui nos downloads ainda, ele está como empréstimos XLS. Ele apareceu esse 8 aqui porque eu já baixei ele várias vezes de outros testes que eu estava realizando. Então daí, como ele não vai salvar com o mesmo nome, ele coloca uma numeração aqui apenas para diferenciar. Mas o nome em si é empréstimos.xls. E é isso que a gente colocou ali. Então, basicamente, a gente colocou quais são os arquivos que vão ter aqui, o conteúdo dos arquivos, qual vai ser o tipo do arquivo e depois o file download name. É basicamente empréstimos.xls. Realizando esse processo, já é para estar tudo ok. Esse return,
tá dando erro, por quê? Porque agora ele nunca vai chegar aqui, nunca vai chegar no return ok. Então a gente pode tirar dali. E basicamente o que ele vai retornar é o nosso return file. Ok, vamos salvar. Perfeito. Vamos dar um play na nossa aplicação. Beleza, nossa aplicação aqui rodou. Vamos vir aqui em empréstimos. Beleza, abriu aqui o nosso empréstimos e agora nós temos o botão de exportar. Vamos clicar aqui no botão exportar e vamos ver se está funcionando corretamente. Então, dando um exportar aqui, é para baixar o arquivo. Ó, baixou o arquivo, vamos tentar abrir ele aqui, para ver se os dados vão estar aqui. Abriu, vamos dar um sim aqui e perfeito. Já exportou os nossos arquivos aqui sem problema nenhum. Então, agora a gente tem os dados aqui, data de empréstimo e assim por diante. Agora, se eu vir cadastrar alguém, por exemplo, vamos cadastrar um teste aqui. Não, vamos colocar aqui um... Gabriel Fernandes emprestou um livro para Cláudia Maria. O livro foi Suicidas. Adicionar. Beleza, então, Gabriel Fernandes, Cláudia Maria. Beleza, vamos colocar aqui por data de atualização, que daí fica... Beleza, que daí fica aqui embaixo a última atualização, né, o mais atual. Ok, então, Gabriel Fernandes, Cláudia Maria, Suicidas. E agora vamos dar um exportar para ver se agora vai atualizar com esse dado aqui. Então, empréstimos, 10 agora. Vamos esperar abrir aqui, dar um sim. E beleza. Agora, se nós verificarmos aqui, vamos classificar mais antigo por mais novo, a gente tem aqui, Gabriel Fernandes, Cláudia Maria, Suicidas. Perfeito, atualizou. Perfeitamente, era isso que a gente queria, conseguimos fazer o export de arquivo em Excel, né, da nossa tabela em Excel. A única coisa que eu queria verificar aqui com vocês é que percebam o seguinte. Por exemplo, esse daqui, 13/6, última atualização. Primeiro que está a última atualização e a gente já viu que não é a última atualização, é a data do empréstimo. Então, vamos modificar aqui, só para deixar tudo bem certinho. Então, vamos vir aqui na nossa view, index aqui, que a gente já está aberto, que é basicamente aqui a nossa views, empréstimo index. E aqui embaixo, peraí que eu desarrumei. Beleza, diminuir aqui. Vim para o ladinho aqui, percebam. Aqui, última atualização. Esse é o nome da coluna. A gente vai colocar aqui, data, empréstimo. Só para deixar certo. Deixamos certo. Arrumamos aqui o layout. Vamos dar um recarregar aqui. Aqui, data, empréstimo. Perfeito. Porém, tem outro problema. Percebam que, ó, esse daqui, ele foi criado no dia 13/6. Se eu vim em editar, tá escrito, escrever abelha aqui e editar... abelha. Ele veio 14/9. Por quê? Não é para ser a data da última atualização, é a data do empréstimo. Então, precisava ter continuado 13/6. Então, se eu vier aqui, no nosso código, a gente percebe que o que está acontecendo? Se a gente vir na nossa model, essa data empréstimo, primeiro que ela é sempre a data de agora, tá? Então, ela atualiza. Como também no nosso controller, quando a gente vem aqui em editar, ele simplesmente pega aquele empréstimo e faz um update do empréstimo. Então, basicamente, ele vai pegar a data atual. Vai pegar a data atual que está vindo do empréstimo, porque sempre quando a gente cria um empréstimo ou edita um empréstimo, no nosso model, ele coloca a data atual. Então, o que a gente vai fazer primeiro é excluir isso daqui, deixar só o nosso, tirar esses 2 pontos aqui também, deixar só o data empréstimos, salvar. E aqui no controller, no método post de editar, a gente vai fazer umas modificações. Em vez de diretamente o que está vindo, a gente já colocar para criar o update, a gente vai criar uma variável chamada empréstimo db, que é o empréstimo basicamente que está no banco, que vai ser basicamente o db.empréstimos, então a gente entrou lá no banco de dados, .find, então a gente quer achar um registro específico, e o registro que a gente quer achar é esse empréstimo aqui, .id. Então, a gente quer achar esse empréstimo que a gente está editando, o ID dele. Então, se aquele abelha, basicamente, eu peguei o ID 4, busquei esse ID e é esse empréstimo que eu quero que seja retornado dentro dessa variável. E daí, sim, a gente vai fazer umas modificações. Então, o empréstimo.db.fornecedor, ele vai ser, então, o empréstimo que está no banco, a coluna fornecedor dele vai ser igual ao empréstimo que eu editei, .fornecedor. E tudo isso com o restante. Então, o empréstimo recebedor, que está no banco, vai ser o empréstimo que eu acabei de receber, .recebedor. Empréstimo DB, o livro emprestado, vai ser igual ao empréstimo que eu estou recebendo, livro emprestado. São essas 3 colunas. Isso que eu quero modificar.
O data empréstimo eu não quero modificar e muito menos o ID. Então, eu modifico todos esses aqui do empréstimo que está no banco e agora, percebam aqui, depois que eu passo por todo esse processo, esse empréstimo DB só tem de diferente do empréstimo que eu recebi do banco a data, porque essa vai estar a data inicial, a data atual e esse daqui vai estar a data em que realmente foi criada, a data de criação. Então, se eu pegar aqui empréstimo DB e colocar aqui ele para ser atualizado, vai funcionar, porque ele vai atualizar o mesmo ID, multiplicando essas informações aqui e permanecendo a mesma data. Se a gente salva isso daqui, vamos dar um refresh, vamos ver se foi. Percebam aqui, esse daqui está 14/6. Se eu venho editar, ó, é a culpa das estrelas 14/6. Se eu venho editar e só coloco a culpa, por exemplo, e editar, ele permanece 14/6 e a culpa, é isso que a gente quer. Vamos cadastrar aqui um novo, só para a gente ver se está funcionando, se vai ficar a data atual. Teste, 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 adicionar. Perceba que não ficou a data atual, ficou 1/1 e um tempo aleatório. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma outra atualização, uma outra alteração. A gente vai vir aqui no cadastrar e agora, antes de criar, a gente vai vir e vai falar que o empréstimo, ponto, data empréstimo, é igual a datetime now. Agora sim. Porque agora o empréstimo aqui está vindo vazio a data de empréstimo. Por que está vindo vazio? Porque agora a nossa model ele não inicializa de início a nossa data. Ele basicamente está criando vazio. E como não pode ser nulo, ele coloca uma data fictícia, que no caso aqui foi 1/1/1. Perfeito? Colocando aqui que a data de empréstimo vai ser igual agora, antes de fazer a adição, agora vai dar certo. Vamos salvar aqui. Dá um refresh. Beleza, então fazendo essa alteração lá no cadastrar, agora é para funcionar, tá bom? Agora é para dar tudo certo. Então, beleza, esse daqui deu erro, vamos excluir, beleza, e vamos cadastrar mais um. Então, vamos fazer aqui um cadastrar empréstimos e vamos cadastrar aqui teste 1, teste 1, teste 1, e vamos adicionar. Então, aqui cadastro realizado com sucesso e agora sim está a data atual e o horário atual, exatamente como a gente desejava. Perfeito, e a nossa exportação de arquivos funcionando perfeitamente bem também. Então, se a gente vir aqui em sim, a gente percebe que nossos dados estão aqui. Teste 1, que foi o que a gente criou agora. Perfeito. Esse foi o vídeo. De quebra, já criamos aqui, já fizemos uma alteração de um bug que tinha aqui na nossa aplicação, que não estava funcionando exatamente como deveria. E criamos a nossa nova funcionalidade de exportar. Espero que vocês tenham curtido, que consigam estar desenvolvendo aí com vocês também essa alteração. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!